Vem me buscar porque estou perdido. A promessa do retorno. Te envio o meu próprio coração. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Vamos começar pela carta de Paulo a Filemon. Filemon, junto com a carta de Judas, é a carta mais curta do Novo Testamento. Esta é a última carta do apóstolo Paulo que vamos estudar. A partir daí, as próximas cartas ou epístolas não têm mais autoria do apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas, sendo essa a última que vamos estudar, mas não foi a última carta escrita por Paulo, porque os livros na Bíblia não estão dispostos em ordem cronológica. Possivelmente, a última carta que Paulo de fato escreveu foi a Timóteo. Mas vamos entrar na contextualização da carta de Filemon. Apesar de ser uma carta bem curta, de apenas um capítulo e 25 versículos, ela tem uma grande potência. Se pudermos usar uma palavra-chave para definir a carta de Paulo a Filemon, é reconciliação. Eis aqui um grande sacrifício no pano de fundo desta carta. Filemon era um cidadão romano bem-sucedido que vivia em Colossos. Certamente ele ouviu sobre o evangelho quando Paulo estava em sua missão em Efésios. A partir daí ele começou a servir ao Senhor, se tornou cristão. Epáfras, um dos que andavam com Paulo, abriu uma comunidade ali em Colossos para que o povo pudesse se reunir e servir ao Senhor Jesus. Filemon cedeu a sua casa e a casa dele então passou a ser como uma célula. Como acontecia com todos os romanos de posse, de poder, de classe social elevada, Filemon tinha escravos. Mas um deles se destaca nessa história, o personagem principal desta carta que o apóstolo Paulo escreveu. O nome dele, Onésimo. O significado da palavra Onésimo é útil. Onésimo teve algum tipo de desentendimento com Filemon, que não está claro na carta, e ele fugiu. Neste processo da vida dele, ele acabou tendo um encontro com o apóstolo Paulo. Paulo escreveu essa carta ainda em prisão, e durante a prisão de Paulo, de alguma forma, Onésimo teve acesso à pregação de Paulo e se converteu. E então passou a ser um grande companheiro de Paulo. Como o nome dele diz, ele se tornou útil para Paulo. No entanto, ele ainda era escravo de Filemon. Paulo conhecia Filemon, eram companheiros, amigos. Através da vida de Paulo, Filemon foi alcançado pelo Evangelho de Cristo. Agora, Paulo está no meio de uma grande situação. Ele tem Onésimo consigo, sendo útil, muito útil para ele. Mas Paulo, que tem a mente de Cristo, entende que aquela situação entre Onésimo e Filemon não podiam continuar. Afinal de contas, havia uma pendência entre eles. Então, Paulo se dirige a Filemon através desta carta. Ele começa primeiro louvando a Deus pela vida de Filemon, pela fé dele, pelo trabalho que ele tem exercido, pelas vidas que ele tem alcançado, e então introduz o seu pedido. Paulo está pedindo algo muito importante para Filemon. Ele pede que Filemon receba Onésimo de volta. Este não é um pedido tão simples quanto parece. A lei romana dava a Filemon o direito de continuar tendo Onésimo como seu escravo e ele ainda ser punido pela sua fuga. Paulo está pedindo que Filemon receba de volta Onésimo, abra mão da escravidão de Onésimo e o receba como irmão. Não apenas perdoe, receba de volta, mas receba como irmão em Cristo. E para isso Paulo usa o Evangelho de Cristo, mostrando que todos somos um perante o Senhor. E ele mostra a importância de Onésimo na vida de Paulo, o quanto ele lhe foi útil. Diz que entende que houve ali alguma situação entre Onésimo e Filemon, mas sabe que hoje Onésimo é completamente útil e seria também útil
para a vida de Filemon, para o seu ministério. Paulo diz que está enviando Onésimo de volta e pede que Filemon receba Onésimo como se estivesse recebendo a ele, Paulo. Ele diz que está enviando Onésimo como se estivesse enviando o seu próprio coração. Paulo pede mais, pede que Filemon receba Onésimo tanto no amor cristão como no amor da carne, como um irmão, um verdadeiro irmão que olhasse para Onésimo como se fosse alguém da família. Paulo está quebrando todo o protocolo romano. É isso que ele está sugerindo a Filemon. Perdoe o escravo, o receba como alguém da família, o receba como um irmão em Cristo, o trate como um igual. Se você me considera um irmão da fé, faça isso por mim, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E agora Paulo faz algo ainda mais impactante. Ele faz uma representação do que Cristo fez, a reconciliação. Paulo diz para Filemon: se Onésimo te deve alguma coisa, eu pagarei por ele. Se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, coloque na minha conta. Exatamente o que Jesus fez por nós. Pagou o preço na cruz. Pagou a nossa dívida. É o que Paulo está sugerindo para Filemon. Eu pagarei a dívida de Onésimo. E para mostrar ainda mais o quanto isso é importante para ele, e não é só importante no contexto pessoal, mas Paulo leva muito a sério o Evangelho de Cristo, entende que Cristo morreu para que fôssemos para que fôssemos um corpo, que fôssemos irmãos, que houvesse reconciliação. E é isso que Paulo está buscando fazer. Onésimo era um irmão e foi muito útil no Evangelho, foi muito útil na vida de Paulo. Ele não quer que esse irmão carregue consigo este peso, esse pecado, essa divisão, assim como ele também quer abençoar a vida de Filemon. Então ele está dando a ambos, verdadeiramente a ambos, uma chance de andarem em comunhão, em unidade, de serem verdadeiros irmãos em Cristo. Para isso, Paulo se sacrifica, se oferece para pagar a dívida que não era dele, assim como o Senhor Jesus. Paulo diz a Filemon: sim, irmão, eu gostaria muito de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração em Cristo Jesus. E crendo que Filemon foi verdadeiramente salvo e segue o Evangelho de Cristo, Paulo se despede dizendo: escrevo-te confiando na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. E pede ainda que Filemon prepare uma hospedagem, porque Paulo tinha esperança de ir ter com ele ainda. E como de costume, Paulo cita alguns nomes, entre eles Marcos, Lucas, Epáfras, que estão seguindo com Paulo, ajudando em seu ministério na sua caminhada. E como uma assinatura pessoal encerrando todas as suas cartas, da mesma forma, ele encerra dizendo que a graça do Senhor Jesus, o Espírito Santo, esteja convosco. E assim, nos despedimos das cartas de Paulo. Foram 13 cartas que estudamos juntos, cada uma delas riquíssima em conhecimento e transbordando o amor de Cristo, conhecimento do Evangelho. Espero que tenha sido bênção para você. A partir de amanhã, começaremos a carta aos Hebreus. Vamos ao livro do profeta Jeremias. O tema do vídeo hoje é sacrifício. Começamos falando sobre o sacrifício que Paulo fez e pediu a Filemon que fizesse. Agora vamos falar do sacrifício do povo de Deus, de Israel, durante o exílio. No texto de hoje, o Senhor fala da promessa do retorno do exílio, fala do amor e da restauração de Israel, o amor que ele tem por Israel e a restauração que virá a Israel, e fala de uma nova aliança. O Senhor diz que vai quebrar o jugo que está sobre o seu povo, usando ainda aquela figura lá do jugo que o profeta Ananias disse que seria quebrado em 2 anos, mas
Lemos e sabemos que a verdade era 70 anos. Deus está dizendo que vai quebrar esse jugo. Porém, o Senhor disse que a fratura do seu povo é incurável e a sua ferida é gravíssima, mas não para ele. O Senhor fala no texto de hoje sobre o peso, o poder do peso da mão dele sobre o seu povo, mas também explica que foi necessário, porque os pecados deles se multiplicaram. Deus trabalha com o amor, a misericórdia e a justiça. Então, ele castiga, corrige o seu povo, mas ele ama esse povo. Então, ele está o tempo todo falando, como um pai para um filho: olha, filho, eu estou te corrigindo, mas é porque eu te amo. Eu estou te fazendo isso para você entender que você errou aqui e ali. É isso que Deus está fazendo o tempo todo. No texto de hoje, ele repete isso algumas vezes. Mostra o erro do povo e diz: mas eu amo vocês, vou restaurar desta e desta forma. Então ele traz toda uma narrativa de tudo o que será feito ao seu povo, de como ele vai restaurar, de como será feito, quem eles se tornarão. Mas não deixa de falar do seu furor, da sua ira e do quanto aquele povo mereceu aquele castigo. Tem uma declaração de amor, o Senhor diz: com amor eterno eu te amei e por isso te atraí. O Senhor fala que ouviu Efraim, diz que é o filho amado dele, e há aqui uma declaração, uma confissão de pecado. Devemos lembrar que o Senhor sempre deu ao povo a chance de se arrepender e sempre deixou claro que em qualquer momento que o povo se arrependesse, Deus daria o perdão a eles. Lemos que o Senhor disse: vocês vão me buscar e vão me encontrar quando me buscarem de todo o coração. E é isso que aconteceu com Efraim. Efraim reconheceu o seu pecado. O Senhor diz que ouviu a voz de Efraim quando clamava por socorro, dizendo que o Senhor pesou a mão, que estava doendo, lamentando o castigo, mas também pedindo restauração. Efraim quebrantou o coração e disse: restaura-me, Senhor, pois tu és o Senhor meu Deus. Sim, depois de me desviar, eu me arrependi, e depois de compreender, eu me senti envergonhado. Eu trago comigo a vergonha da minha juventude, dos erros cometidos. Efraim se quebrantou, fez exatamente o que Deus disse: vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscarem de todo o coração. Deus é fiel, é justo, o que ele fala, ele cumpre. E por isso ele está dizendo que Efraim é seu filho amado, que se arrependeu e que será devidamente recompensado. E sobre a aliança, Deus diz que havia feito aliança com o seu povo, com os pais dessa outra geração que está agora no texto de Jeremias, lá desde o Egito, mas que agora ele fará uma outra aliança, que dessa vez ele vai colocar no entendimento, na mente, no coração deles a palavra do Senhor. Deus vai fazer com que eles aprendam, sejam ensinados acerca da lei do Senhor e vai guardar esta lei no coração deles, para que eles não se desviem do Senhor. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E este é o plano que Deus tem de restauração para o seu povo. Vamos ao livro de Salmos, encerrando Salmos 119. Ficamos por 22 dias estudando Salmos 119, que é separado em grupos, em sessões, 22 sessões, cada uma com 8 versos e cada uma representando uma letra do alfabeto hebraico. A de hoje é Tal. E o tema da sessão, o tema que a sessão aborda é: o salmista deseja ser procurado. Ele começa a sessão pedindo que o seu clamor chegue ao Senhor. Ele pede ainda que os seus lábios louvem ao Senhor, que a língua dele celebre ao Senhor, e pede que as mãos do Senhor estejam sobre ele. Ele vai falando, declarando o quanto ama a palavra do Senhor e pedindo socorro, pedindo ajuda, e no final da sessão a gente entende o porquê deste clamor, deste pedido de ajuda. Ele se desgarrou. Veja que interessante, é alguém que está falando o quanto ama a palavra do Senhor, pedindo para ser ouvido, e a razão desse pedido é uma só: desgarrei-me
como uma ovelha perdida. Vem resgatar o teu servo. Vem buscar o teu servo, pois não esqueço dos teus mandamentos. Então ele inicia a sessão pedindo que o seu clamor chegue a Deus e conclui a sessão pedindo socorro. Eu me desgarrei, vem buscar o teu servo. E que isso fortaleça a sua fé. Quando você cair, se você cair, lembre-se, clame por socorro. Deus sempre terá uma mão estendida para erguer você. Eu te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim.